Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Fundace-cast, o podcast aqui da Fundace para tratar da área de negócios. Eu sou o professor Marcelo Botelho, sou professor do Departamento de Contabilidade aqui da FEA USP Ribeirão Preto, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, e diretor administrativo financeiro da Fundace. E também sou o coordenador do MBA Gestão de Tesouraria Corporativa. Hoje eu estou aqui com o professor Felipe Caselato Scabora. Felipe, se apresenta um pouquinho para a turma para a gente poder começar aí o nosso bate-papo. Maravilha, Marcelo. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Eu sou o professor Felipe, também sou professor aqui na Fundace e na FGV. Sou doutorando e mestre em Controladoria e Contabilidade pela FEA. Fiz graduação em Direito pela Unesp e em Ciências Contábeis aqui pela FEA, com uma passagem pela Universidade de Zurique. E atualmente também sou diretor da BRD Brasil Distressed, um grupo financeiro já aí que atua há muitos anos no mercado brasileiro e internacional. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Marcelo, de novo, obrigado pelo convite. Imagina, Felipe. Bom, a ideia é a gente bater um papo sobre a questão da tesouraria, principalmente focando na tesouraria internacional, né? A gente vê que o dólar está variando todo dia, o pessoal, na pessoa física, tem feito muito investimento no exterior, tem aproveitado isso, e dentro da tesouraria, muitas vezes a gente tem um ambiente em que eu tenho a necessidade de fazer operações de hedge, de proteção, principalmente em moeda estrangeira, com relação ao dólar, ao euro, porque ou eu vou ter dívidas para pagar em moeda estrangeira, ou eu vendo e tenho receitas, recebimentos em moeda estrangeira, e eu quero me proteger contra essa oscilação. Mas pouco a gente tem visto essa questão de um uso mais ativo da tesouraria internacional. Queria saber de você, Felipe, para a gente começar, como é que as empresas podem utilizar isso e até como que a gente pode melhorar a tesouraria de uma maneira mais estratégica usando aí a tesouraria internacional. Não, excelente. De fato, acho que quando a gente olha para a gestão da tesouraria, mesmo para as empresas que têm direitos ou obrigações em moeda estrangeira, em dólar ou em euro, essa atividade acaba bastante centrada em assegurar o cumprimento desses direitos e dessas obrigações. Então, eu vou, obviamente, ter operações de hedge para evitar um descasamento cambial em função de um financiamento em moeda estrangeira. Eu tenho outras situações onde, principalmente para empresas exportadoras que optam por manter nos limites que a legislação autoriza, uma parcela dos recursos da exportação no exterior, que não vão ser tributados no Brasil enquanto eles forem mantidos lá. Mas, como você bem colocou, acho que é uma gestão muito mais reativa do que efetivamente pensando em como capitalizar os recursos que estão mantidos em moeda estrangeira. E hoje, a gente viveu ali, acho que ontem o dólar bateu o maior valor desde 2021. Então, acaba sendo cada vez mais relevante você começar a desenvolver estratégias um pouco mais eficazes para esses recursos que vão ser mantidos em contas no exterior. Principalmente porque, dependendo da jurisdição em que você está, obviamente que a maior parte disso acontece em dólar. Mas, dependendo da jurisdição que você está, por exemplo, principalmente para quem opera muito com a Ásia, você tem outras realidades locais ali envolvendo moeda que deveriam ser consideradas. E acho que um outro ponto que vem estimular essa ideia de pensar tesouraria internacional com um viés um pouco mais estratégico e menos reativo é justamente o panorama regulatório que a gente está enfrentando no Brasil hoje, né? Então, a gente passou por uma reforma tributária do consumo que ainda está numa fase de regulamentação, vem aí uma reforma tributária do imposto de renda, e essa parcela da reforma tributária ela vai ser especialmente sensível para as empresas brasileiras, porque ela vai abranger alguns temas que vão afetar, no fim do dia, essa manutenção de caixa no exterior, eu não tenho dúvida.
Legal. E pensando um pouco, quando a gente vê as empresas, né, é muito disso que você falou. A hora que a gente faz trabalho, até no contato que a gente tem, consultorias, mentorias com as empresas, a gente vê que eu tenho muita captação, muitas vezes no exterior, porque eu tenho uma taxa de juros muito inferior à brasileira. Eu entro no risco de mercado em função do efeito cambial, mas eu consigo me proteger muitas vezes via uma operação de hedge, e acabo tendo muita exportação, né? Principalmente a hora que a gente vai para os segmentos mais tradicionais do Brasil, agronegócio, commodities e coisas do tipo. Mas na outra ponta do ativo, a gente vê que poucas empresas investem no exterior, né? E aí, quando a gente fala em investir no exterior, não é só investir em outras empresas, como abrir uma subsidiária, adquirir uma empresa, mas também investir no mercado financeiro no exterior, né? Sim, com certeza. A gente, acho que hoje, até em virtude do volume das transações, o hedge nominal, o hedge real, ele é cada dia mais difícil, ou seja, é muito complicado para uma empresa, até para a gestão de caixa, manter o equivalente de ativos em dólar ao que ela tem de passivos em dólar, por exemplo. Então, óbvio que você vai procurar outras estratégias de hedge para se proteger, por exemplo, do risco da variação cambial, que não necessariamente impliquem uma imobilização significante de recursos no exterior. Mas ainda assim, tomando, por exemplo, o cenário das empresas exportadoras, elas recebem moeda estrangeira, a regulamentação brasileira permite que uma parcela desses recursos seja mantida indefinidamente no exterior, sem se sujeitar a qualquer tipo de tributação adicional do Brasil, e esses recursos acabam sendo empregados dentro da atividade de exportação, parte como um hedge natural, porque eles já estão em moeda estrangeira, eles foram recebidos uma moeda nominal, mas muitas vezes eles acabam lá, no fim do dia, parados, ou aplicados não numa maneira estratégica. Mas acho que isso é um pouco, talvez, de um conjunto mais estrutural. A gente não tem tanta divulgação dessa possibilidade de empresas brasileiras estarem fazendo investimento no exterior, na bolsa, ou comprando bondes, ou outras formas de aplicar esses recursos em moeda estrangeira. O que já é uma realidade se a gente parar para pensar na pessoa física, né? Exato, porque você pega aí, parece que virou moda, né? Nos últimos 3, 5 anos, principalmente nos últimos 2 anos. Abra sua conta no exterior, vou investir, vou ter um cartão internacional. Normalmente a gente vê as empresas saindo na frente e nessa tendência começou muito mais para as pessoas, né? Sim, começou muito mais para as pessoas. Acho que o ambiente regulatório ajudou muito, porque criou-se uma facilidade para a abertura dessas contas internacionais a partir dos CPFs brasileiros, e aí a gente viu inúmeros movimentos multiplataformas fazendo isso nos últimos 5 anos, como você colocou. Mas isso também é uma realidade para pessoas jurídicas. Mas acho que ainda é uma realidade pouco explorada, tanto pelas pessoas jurídicas no geral, ou seja, pelas empresas que talvez não procurem ou não conheçam esse tipo de produto e serviço, e também tem uma oferta mais limitada do que a gente tem hoje em relação à pessoa física, que é muito fácil, você pega o celular, abre pelo aplicativo, tira foto dos seus documentos e rapidamente você tem uma conta internacional para operar em dólar, para operar euro e para fazer operações direto no exterior. Então, acho que essa divulgação também é parte do processo, sem dúvida. Precisa criar, acho que um pouco de cultura disso aqui no Brasil, né? Tá faltando um pouquinho, talvez aí de ter mais esses produtos, mas também das empresas pensarem nessas alternativas. Agora, pensando do ponto de vista de um tesoureiro na empresa. Eu sou lá o tesoureiro na empresa, olho esse nosso bate-papo aqui e falo assim, pô, eu quero investir no exterior também. Né? Algumas coisas eu sei que vão ser empecilhos dentro da empresa. Né? Então, vou chegar lá dentro, primeira coisa, a contabilidade já vai virar para mim e falar assim, pô, como é que eu contabilizo esse negócio aí? Onde é que eu coloco isso aí? Preciso fazer alguma coisa específica? É lógico que a gente sabe que vai ter algumas obrigações acessórias, porque
assim como na pessoa física eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda, eu vou ter que declarar isso para governo, alguma coisa. Como que é um pouquinho essa história? Não, sem dúvida tem que ter um tratamento, adequado. Quando a gente está pensando em operações em moeda estrangeira, que não sejam operacionais, ou seja, eu não estou comprando e vendendo produto, eu vou ter que tomar cuidado em classificar exatamente o que eu estou fazendo. Porque a gente tem uma regra, tanto da perspectiva contábil quanto da perspectiva tributária, para o tratamento aplicável às operações de hedge, ou seja, aquilo que eu contrato com o intuito de me proteger da variação cambial. E aí eu tenho um tratamento específico para isso, inclusive, por exemplo, da perspectiva tributária, um nível de neutralidade tributária. Afinal, eu estou contratando aquela operação não de maneira especulativa. Eu não estou falando aqui de especulação num sentido pejorativo, mas... No sentido de investimento. No sentido de investimento. Investindo lá fora, simplesmente esperando valorizar. Exatamente. Então, quando você faz uma operação, por exemplo, um swap cambial visando o hedge, você vai ter um tratamento contábil específico e você vai ter uma neutralidade tributária que você vai ter que cumprir uma série de regras, entre elas, e aí entra muito a perspectiva contábil do CPC, que são os métodos apropriados para você comprovar que aquela transação tinha finalidade de hedge. E a gente sabe que isso nem sempre é simples de se fazer. Não é fácil demonstrar efetividade de hedge, mas também não é uma obrigatoriedade, né? Porque aí você cai na decisão se a empresa vai ou não querer adotar o hedge accounting, se ela vai querer fazer a contabilidade da operação de hedge perfeita ou se ela trata simplesmente como um investimento. Como um né? investimento, e aí ela vai ter que avaliar efetivamente o tratamento tributário disso. O que compensa que eu pague menos imposto, né? Porque o tratamento tributário para o hedge é diferente do tratamento tributário para você ter investimentos no exterior. Na prática, esses investimentos no exterior vão ser tratados como investimentos em moeda estrangeira e vão estar sujeitos à tributação no curso das operações normais da empresa no Brasil. Então, a gente tem que fazer essa avaliação ali do qual é o tratamento mais adequado. Alguns anos atrás, a própria Receita Federal, ela centrou muitos esforços em avaliar as operações de hedge accounting de empresas importadoras e exportadoras. E eu participei ativamente desse processo, e uma das dificuldades que as empresas encontravam era justamente conseguir demonstrar a efetividade do hedge diante dos métodos que elas tinham disponíveis. Porque, mesmo pensando na lógica da tesouraria que a gente está discutindo aqui, eu tenho estratégias de hedge que são comprovadamente eficazes para dentro daquele negócio. E se eu tenho essas estratégias, ninguém vai ficar inventando muito a roda. Mas isso não significa que aquela estratégia que é plenamente eficaz ou altamente eficaz dentro da minha realidade econômica, eu vá conseguir demonstrar isso a partir das metodologias que a regulamentação nos traz. Então, acho que essa sempre foi uma questão especialmente desafiadora quando a gente estava olhando para o tratamento contábil tributário dessas operações. Não, legal, mas vamos dar um passo atrás aqui na história. Imagina que eu sou o tesoureiro de uma empresa que não tem operação estrangeira nenhuma. Eu não importo nem exporto. Meus fornecedores são brasileiros, meus clientes são brasileiros, mas eu posso investir lá no exterior. E aí, eu, pessoa física, já fiz o investimento, achei legal, falei, tá em dólar, consigo acessar o mercado americano, investir, sei lá, na Apple, na Amazon, na Meta, na Nvidia, aí, os magníficos Seven, aí, né? Magnificent Seven, aí, os 7 magníficos americanos aí de tecnologia. Legal. Eu não vou fazer hedge, eu vou investir. Fica mais caro do que se eu tivesse investido no mercado de capitais brasileiro, em termos tributários? O que você vê aí? É lógico que cada caso é um caso, mas no geral. Porque acho que às vezes também fica um pouco esse medo, assim, não, eu vou colocar lá fora, mas aí eu vou ter que pagar imposto sobre tudo, vai acabar, não é só sobre o rendimento. Como é que é um pouquinho essa Em história? linhas gerais, o fato de você estar, enquanto empresa, optando por realizar investimentos no exterior, não vai estar te sujeitando a uma alíquota maior do que você teria aplicando esses recursos no mercado de capitais brasileiro. É óbvio, como você colocou, tem exceções. A gente tem títulos aqui que tem tributação reduzida, outros com isenção.
e não necessariamente esse é o mesmo tratamento que você vai ter em relação aos títulos, aos investimentos no exterior. Mas, como a regra geral, você não vai estar sujeito a uma alíquota maior do que você estaria fazendo o mesmo tipo de aplicação aqui no Brasil, dependendo, óbvio, do tipo de produto financeiro, e também o imposto que eventualmente você tiver sujeito no exterior, numa sistemática de withholding tax, muito parecido com o nosso imposto de renda retido na fonte, ele também, sob determinadas regras, pode ser aproveitado no Brasil, ou seja, você não vai estar pagando esse imposto duas vezes. Legal, você isso é pode importante. usar, exatamente, você não vai ter uma dualidade dessa tributação. Não vai perder rentabilidade por pagar imposto duas vezes. Isso é um negócio legal, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm essa visão, né? Os tesoureiros não têm essa visão de que dependendo do estudo que eu faço, eu consigo ter um investimento lá fora que potencialmente tem um retorno maior, muitas vezes com uma proteção maior em função de estar numa moeda mais forte, não estar tanto oscilando como, infelizmente, o real muitas vezes passa por períodos de maior oscilação, mas também não vou incorrer o risco de ter que pagar o imposto lá e a hora que voltar pagar o imposto aqui pagar duas vezes. Sim, né? Exato. Não, com certeza essa tem que ser uma preocupação. Hoje, assim, em situações naturais de mercado, você tem essas duas opções. Mas como a gente estava comentando, acho que o ambiente regulatório está caminhando para favorecer ali um aumento dessa possibilidade ou dessas alternativas de investimento direto no exterior através dos CNPJs e não apenas dos CPFs, como a gente tem hoje. E essa, sim, eu acho que é uma tendência que vai acabar acontecendo num futuro não tão longo assim, né? Acho que até no curto prazo. Porque se você pega hoje, né, eu acho que está muito consolidado essa questão do investimento da pessoa física. E um outro fenômeno que a gente vê muito e que muitas vezes acaba pressionando a tesouraria das empresas, né, a tesouraria corporativa, é que a empresa, quando tem lucro, principalmente as empresas familiares, né, que tem um controle ali mais massivo, ela acaba distribuindo a maior parte desses lucros sob a forma aí, distribuição de lucro, dividendos e tudo mais, aproveitando a questão de que hoje no Brasil isso não é tributado, né? A empresa já paga imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, a hora que ela distribui o dividendo, isso para o investidor não é tributado. Mas já não é de hoje que a gente vê aí uma certa pressão do governo em voltar a ter efetivamente essa tributação no Brasil, uma vez que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa o dividendo, a distribuição do lucro. Por um lado, isso é pior, né, para o investidor. Apesar que a gente também tem que sempre pensar, né, lá fora se tributa na empresa e no investidor, mas a soma dos tributos é menor, né, no cômputo total. Então, aqui a gente já tem uma carga tributária alta de imposto de renda na empresa que permite ter uma isenção na distribuição do lucro. Obviamente, se eu vier a ter isso aqui, de certa maneira, a gente espera que exista uma equalização. Mas o fato é que essa não tributação do dividendo acaba fazendo com que a maior parte das empresas de controle centralizado, principalmente o que a gente chama de empresas familiares, né? E eu estou falando aí num mercado corporativo, então não é só a pequena e média empresa, a gente tem grandes empresas no Brasil que tem essa característica, que ela tem um baita de um lucro e distribui todo o lucro para a família para não ficar na pessoa jurídica. E aí você tem uma empresa que gera muito lucro, mas que ela não fica tão capitalizada porque prefere jogar para a família para investir em outros negócios. Se esse desejo aí que vem sendo expresso pelo governo de entrar com essa tributação do dividendo, a tendência é que as empresas reduzam essa distribuição de lucro, né? Não imagino que vá finalizar, mas com certeza deve reduzir. E aí, nessa redução, esse dinheiro vai ficar represado dentro da empresa, que vai precisar investir, né? Quer dizer, esse caminho acaba sendo aí também uma alternativa de abrir um leque maior de possibilidade de investimento
para as empresas, olhando essa linha mais internacional também, né? Eu sou bastante crítico com relação ao que a gente vê, ou ouve, ou lê sobre a tributação de dividendos. De fato, o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. Mas a gente não pode olhar para isso de uma maneira setorizada. Como você acabou de mencionar, a gente tem que olhar também a alíquota da tributação corporativa. Então, se eu simplesmente instituir uma alíquota sobre o dividendo sem modificar a alíquota atual da tributação corporativa, eu vou estar majorando excessivamente o custo tributário para os empreendedores brasileiros. E isso é um problema. Outros países, outras jurisdições que tributam dividendos têm alíquotas de tributação corporativa menores do que a nossa. E o que o Brasil fez lá nos anos 90, com a Lei 9249 de 95, foi uma escolha de política econômica, uma escolha de política tributária, que foi, ao mesmo tempo em que se aumentou a alíquota de tributação corporativa, isentou-se a tributação dos dividendos. E agora o movimento tem que ser o oposto. Vamos tributar dividendos? Ok, então vamos reinstituir uma alíquota para o dividendo, mas vamos reduzir a alíquota da tributação corporativa. Senão, o que a gente vai estar fazendo é matar a competitividade da indústria, porque eu vou estar aumentando a carga tributária efetiva. Agora, acho que isso é uma discussão natural no momento que a gente está vivendo. Já faz alguns anos que ela está ali em pauta, e não sei se agora ou no futuro, mas ela deve caminhar para um cenário onde, em algum momento, a gente vai voltar a tributar dividendo. Espero que no âmbito de uma reforma estruturada. Não é só uma desculpa para aumentar a arrecadação, aumentar a carga tributária. Tem que ter uma equalização do total. Exatamente. Mas, indo para esse caminho, de fato, o que a gente vai ter é uma situação de certo desincentivo à distribuição dos dividendos. Quando a gente olha, por exemplo, para empresas americanas, o payout de dividendo é menor, e o nível de reinvestimento é maior. E o nível de caixa é maior também. Não só das empresas de capital aberto, mas as empresas brasileiras elas tendem a manter um saldo de caixa, né, proporcional aí em relação ao total do ativo. E quando eu falo caixa, não é só o dinheiro lá em caixa, mas as aplicações de curtíssimo prazo menor do que as contrapartes aí na Europa, nos Estados Unidos. E um pouco disso eu acho que é justamente essa questão de que eu tenho pouco incentivo a manter o caixa nas empresas. E aí você pega e passa por períodos de alguma dificuldade maior, como, por exemplo, aconteceu na pandemia, que você teve ali uma forte pressão, principalmente alguns setores que tiveram que ficar um período fechado ou com receita reduzida, que você impõe um risco maior de falta de caixa e, consequentemente, de insolvência, né? Não, sem dúvida. Acho que isso foi muito notável na pandemia. E se a gente olhar, por exemplo, para o meu setor no mercado financeiro, o que a gente viu foi um movimento contrário dos bancos. Óbvio, banco é um bicho à parte, ainda mais numa situação de externalidade econômica ou de crise sanitária que a gente estava vivendo, mas o movimento ali não foi, pera lá, eu tenho que aumentar a reserva de caixa e aumentar a reserva de caixa rapidamente para poder me segurar durante esse período desconhecido que vinha aí. E acho que isso naturalmente aconteceu também em outros setores, além do mercado financeiro. Mas num cenário, voltando ao nosso ponto, nesse cenário de vamos passar a tributar dividendos, eu vejo que a gente vai ter, de um lado, um desestímulo a distribuir dividendo, porque, como você bem colocou, hoje eu tenho um forte estímulo para a distribuição de dividendo, que é eu distribuo esse rendimento isento e não tributado para o acionista, e o acionista pode reaplicar na pessoa física, por exemplo, com produtos com isenção no Brasil, ou esse mesmo acionista vai aplicar esse rendimento isento e não tributado no exterior. Agora, num cenário em que o dividendo passa a ser tributado, a gente vai ter um desestímulo a essa distribuição, o que vai fazer com que uma parcela mais substancial desse caixa fique dentro das organizações.
Óbvio que, acho que, enquanto analistas, a gente espera que as organizações apliquem parcela significativa desse caixa nas suas operações. E aí, talvez, a gente vá para um modelo de um maior desenvolvimento do mercado de capitais, um nível de reinvestimento maior, se não no mesmo padrão, mas mais próximo do que acontece nos Estados Unidos, mas vai haver excedente de caixa. Porque a gente sabe que essa retenção natural que vai acontecer também não vai ser inteiramente aplicada na operação. E aí, com esse excedente de caixa, acho que abrem-se inúmeras possibilidades. E aí vai ser natural você pegar o excedente de caixa que está dentro da organização e falar, não, agora eu preciso ter uma conta no exterior para olhar para esse recurso não como hedge, mas como aplicação numa moeda mais forte, menos suscetível que o real brasileiro. Então, acho que esse é um movimento de médio prazo que fatalmente a gente vai acabar experimentando, e aí aquela empresa que já está preparada para isso, obviamente, vai sair na frente nesse processo. Não, bacana. E aí, pulando para o outro lado do balanço, né, olhando também um pouquinho a questão das captações, né, a gente falou muito, eu tenho oportunidades de investimento não só para quem tem operações lá fora, como uma maneira de hedge natural, mas também como uma oportunidade de investimento de fato, mas também pensando na outra ponta, do lado do passivo, do lado das captações, né? O que você olha ou tem observado que o pessoal tem feito em termos de tesouraria internacional, de captação lá fora, como que isso tem sido feito, que instrumentos você tem observado aí que o pessoal tem utilizado no mercado, porque também é uma possibilidade, né? Também assusta, é óbvio, porque o que a gente começou falando ali, eu vou pegar o dinheiro lá fora, né? Aqui no Brasil eu tô com uma Selic aí batendo ali nos 10%. A hora que eu vou para uma captação privada, eu tô indo daí para cima, né? E a hora que eu olho lá fora, eu tenho instrumentos aí de captação de pelo menos a metade desse custo. Porém, a hora que eu olho uma oscilação do dólar aí que consegue ter variações aí dentro de 2, 3 meses da ordem de 20%, 30%, assusta. Então eu preciso ter um planejamento. Mas antes de chegar nessa parte do planejamento e voltar a falar um pouco da história do hedge, seja ele natural ou não, o que a gente tem de opção lá fora? O que você tem visto? Bom, acho que ativos brasileiros continuam interessantes para o investidor estrangeiro e isso a gente tem visto de maneira sistemática. Eu trato periodicamente com investidores na Europa, nos Estados Unidos, e existe um interesse natural por ativos brasileiros. Muitos analistas vão dizer, no momento em que o dólar está alto, ou seja, que o real desvaloriza, o ativo brasileiro fica barato. Eu acho que isso é uma percepção matemática, não é irreal. Mas não acho que é a única coisa que gira o drive para o investidor olhar para um ativo brasileiro. Por quê? O ambiente regulatório brasileiro é complexo, principalmente em comparação com Estados Unidos e Europa, Londres. Então, essas outras questões conjecturais acabam, às vezes, pesando mais até do que a capacidade, do que o preço do ativo, o fato do ativo brasileiro estar barato, porque o real está desvalorizado. Mas eu acho que continuam existindo oportunidades e há interesse sempre por ativos brasileiros. A gente hoje tem estruturas interessantes de captação, a gente tem, e acho que esse é um ponto importante, a gente tem investidores que já passaram por sucessivas crises de operações no Brasil. Então, eles também aprenderam um pouco a como operar com a nossa realidade doméstica. Usando um setor que eu atuo muito, que é o agro, como exemplo, no começo dos anos 2000, ali, a gente viveu um boom do agronegócio brasileiro. Captou-se muito dinheiro no exterior, mas muito dinheiro mesmo. Boa parte desse dinheiro foi utilizado em prol da indústria e foram operações bem-sucedidas, mas a gente teve alguns casos que ficaram aí com gosto amargo para o investidor estrangeiro. Alguns em virtude da ineficiência dos negócios aqui no Brasil
e outros por questões regulatórias especificamente. Então, a gente viveu uma batalha muito grande ali nos anos 2000 com relação a collateral, a como é que o investidor estrangeiro lidava com garantias no Brasil, como é que essas garantias estavam estruturadas, se ele efetivamente tinha capacidade de recuperar essas garantias, porque a gente sabe que uma grande parte ali da determinação da taxa de juros é a minha capacidade de recuperar o crédito. A gente tem um problema crônico no Brasil de insegurança jurídica, e a insegurança jurídica é a mudança do entendimento da lei. Exato. Né? De tempos em tempos repassa aí em alguma instância superior, muda-se o entendimento e é retroativo, né? Então, até o passado é incerto. Exato. E aí você cai numa situação em que executar a garantia no Brasil, você pode ter um entendimento de que hoje aquilo é algo relativamente sedimentado, bem entendido, bem aceito, mas talvez daqui a 3, 5 anos não seja mais, né? E como é que lida com essa situação? Porque para o investidor, ok, ele vai trazer isso para dentro da conta dele, o investidor estrangeiro, ele vai exigir uma remuneração maior para compensar isso. Por isso é que a taxa de juros é alta, e é lógico que é alta, inclusive, para os padrões internacionais. Né? Se a gente está aqui numa Selic na faixa de 10, eu capto lá fora 5, se eu estivesse lá fora, eu captava 2 a 1, né? Agora, eu tenho também uma questão prática de execução, de colateral, de todo esse ponto que você colocou. Dá para melhorar um pouquinho isso? Dá para, sei lá, vou tentar captar usando algum instrumento internacional ou alguma outra coisa que diminua um pouco essa insegurança? Porque a gente tem visto, né, até em sistema legal aqui, casos mais recentes, quando a gente fala como IRB, Americanas, investidores brasileiros procurando arbitragens internacionais ou procurando legalmente, né, cortes internacionais, principalmente nos Estados Unidos, para tentar se valer do seu direito. Tem algum jeito, talvez, aí de melhorar e reduzir um pouco esse risco, essa insegurança? Eu diria para você que esse risco ele já reduziu muito em comparação com o padrão que a gente tinha no começo dos anos 2000, que afetou especialmente o agronegócio ali naquela grande crise que a gente viveu. Mas a gente já tem evoluído muito. Acho que um grande exemplo do que aconteceu nesses 20 anos foi, por exemplo, com relação à garantia real. Discutiu-se muito a possibilidade ou não do credor estrangeiro poder ter alienação fiduciária de imóveis rurais. Sem entrar no mérito da discussão jurídica, eu comentei aqui com vocês que eu também sou advogado, mas isso é especialmente prejudicial para o mercado financeiro e para o mercado de capitais. Porque enquanto o investidor não tem a certeza de que aquela garantia vai ser eficaz no caso de default, ou o custo do crédito vai aumentar sensivelmente, ou não vai ter oferta de crédito. Eu tive recentemente em Londres, num evento muito interessante, e aí me fizeram uma pergunta que, como brasileiro, eu fiquei até... pensei 2 vezes antes de responder, que era o que é um percentual adequado de recuperação de crédito inadimplido no Brasil? E isso foi logo depois de um inglês falar, aqui na Inglaterra é 85 cents por libra. Eu falei, olha, recupera 85 cents por libra. 85% é a taxa média de recuperação na Inglaterra. Exato. E aí... Assim, cai para quanto no Brasil? A gente não tem um estudo talvez tão aprofundado quanto o deles, mas olhando para o meu mercado, a gente fala em 15%, 15 centavos por real. Então, assim, a diferença é muito grande. E isso, obviamente, vai impactar no custo do crédito e na estrutura do crédito. Porque se eu estou colocando o investidor sujeito a esse tipo de risco, ele vai querer uma estrutura muito mais robusta. Seja de over collateral, seja de outros tipos de garantia... seja aumentando os custos transacionais, seja jogando, como você colocou, a jurisdição para uma New York Court, onde ele vai poder ali
acessar essa empresa na justiça num outro mercado que não necessariamente é o mercado brasileiro, e aí o tratamento, obviamente, é diferente. Você citou o caso da Americanas. Uma das grandes preocupações da recuperação judicial das Americanas foi justamente assegurar que os credores aderentes exonerassem os controladores. Porque eles não estavam temendo um processo no Brasil, eles estavam temendo um processo nos Estados Unidos. Exato. Onde o escrutínio em cima da atuação dos controladores e talvez a sua responsabilização seria muito maior. A Petrobras fez a mesma coisa, fazendo settlements de várias ações nos Estados Unidos, enquanto ela praticamente navegou incólume aqui no Brasil. Então, o ponto essa insegurança jurídica vai se refletir na taxa e torna as operações mais complexas, mais custosas, aumenta o custo transacional. Com certeza, né? Se eu imaginar que eu estou oferecendo crédito no Brasil, estou investindo no Brasil, e se tiver um problema de default, se tiver um problema creditício, o kit entrar em problema creditício, em ativo problemático, eu vou recuperar 15%, eu vou precisar colocar esse custo esperado aí de perda na conta para compensar, né? Exatamente. Aumenta você vai risco. Ter que considerar a inadimplência esperada no risco de crédito. Isso porque eu nem entrei no mérito lá e passei batido na questão do prazo, que é outra questão muito sensível. Não é que eu recupero 85 contra 15 no mesmo prazo. O nosso prazo de recuperação é sensivelmente maior. Quando eu olho para o mercado americano, por exemplo, hipoteca, mortgage, a recuperação média, menos de 6 meses. É rápido. Tipo, a maior parte delas, eu vi um estudo recente, vai ficar entre 90 e 120 dias. Quando eu olho para a recuperação de uma hipoteca no mercado brasileiro, pode levar anos. Tanto que, hoje em dia, raramente, quase uma impraticabilidade. Você financia um imóvel com base em hipoteca. Sim. Financiamento imobiliário é pautado na alienação fiduciária, que deveria ter uma execução mais rápida, mas ainda assim comporta uma série de questionamentos. Só para até o pessoal entender um pouquinho, acho que esse aspecto jurídico, né? Na hipoteca, eu tenho um crédito que, se eu não pagar, eu tenho uma garantia que é o imóvel. Né? Na alienação fiduciária, não. Eu repasso já o direito do imóvel para o credor, para quem está me dando crédito, e se eu não pagar, teoricamente, ele só tem que retomar a posse, porque aquilo já é dele. Exato, e mesmo assim, demora mais tempo do que uma recuperação de uma hipoteca nos Estados Unidos. Né? Aí, muitas vezes, pode parecer uma colocação talvez muito dura em termos capitalistas, mas muitas vezes o pessoal fala assim, não, poxa, mas eu tenho ali uma família que é o único imóvel e que ela mora ali. Tá, mas eu tenho essa história de eu vou prejudicar uma família pobre ou de classe de renda mais baixa, mas eu tenho também lá o falecido ex-dono do Banco Santos, que também usou o mesmo artifício para ficar na mansão dele lá de não sei quantos milhões durante muitos anos. Então, assim, né, a regra não faz distinção de merecimento ou não. E aí você acaba protegendo todo mundo e jogando um custo que é o tal do custo Brasil, da insegurança, para essa história, para dentro do custo financeiro. Exato. E acho que você pegou num ponto que é bem interessante. No âmbito do sistema financeiro de habitação, eu não posso ter essa alegação do bem de família. Afinal de contas, eu estou muitas vezes financiando o primeiro imóvel. Se eu tivesse essa alegação do bem de família, não haveria financiamento imobiliário. Agora, no mercado de crédito em geral, aí sim você tem essa possibilidade de dizer, não, esse imóvel dado em alienação fiduciária é o único bem de família e ele não pode ser discutido no fim do dia. Isso é, por exemplo, uma issue quando a gente está olhando a alienação fiduciária para credor estrangeiro. Qual é a praticabilidade de discutir essa alienação fiduciária depois? E aí você tem essas discussões, o bem de família, a terra para estrangeiro e tudo isso, obviamente, aumenta e aí você tem o bem de família do cara que 30 milhões de reais é o bem de família para ele poder ter um lugar para morar, né? Exatamente. E isso, os seus 30 milhões não são nenhum exemplo teórico, isso acontece na prática. Exato. São casos
são casos reais. Não, bacana. E aí, puxando as duas pontas, né? Então, eu tenho a possibilidade de investir no exterior, eu tenho a possibilidade de captar no exterior, mesmo também que eu não tenha essas operações internacionais. Então, eu acho que cada vez mais essas opções, né, de produtos financeiros de captação e aplicação começam a aparecer aí para o mercado corporativo em geral e não só para quem está acostumado com operações internacionais. Como que você vê que as empresas podem se estruturar para começar a fazer esse tipo de operação, né? O que eu precisaria ter na minha área de tesouraria? Porque também às vezes assusta, né? Não, eu vou começar a operar lá fora, então eu vou precisar de um tradutor, um operador de mesa, não precisa tudo isso, não, né? Exatamente. Acho que hoje já existem opções de operações muito mais enxutas, inclusive com atendimento local no Brasil. Assim como acontece para a pessoa física. A gente tem ali N plataformas, multiplataformas que te possibilitam abrir a conta da pessoa física no exterior com atendimento local 100% em português. Isso já é uma realidade para as pessoas jurídicas também, ainda que eu não tenha tanta oferta quanto eu tenho para a pessoa física. Então, eu não preciso mais pensar, né? Você não precisa ter um terminal da Bloomberg para fazer isso hoje, pelo menos obviamente, nessa escala. Mas acho que, além de encontrar ali o parceiro adequado para te abrir as portas para o mercado americano, para o mercado europeu, qualquer que seja, obviamente você tem que ter um conhecimento ali do produto financeiro que você vai estar procurando nos Estados Unidos, tanto para captação quanto para investimento, porque eles também têm diferentes níveis de risco atrelados. Então, é bom entender um pouco, é necessário entender e estudar a característica dos produtos que você vai estar procurando, seja como investimento, seja como dívida. Ou seja, ou eu me preparo e estudo muito bem, ou procuro um apoio. Que também não é nada absurdo, eu tenho já isso nas próprias instituições que vão fazer essa intermediação. Exato. E aí você tem, por exemplo, instituições americanas que estão fazendo isso num modelo fee-based, então, que elimina, de certa forma, aquele custo da estrutura. Perverso. Exatamente. Então, existem opções interessantes a mercado para quem não tem essa estrutura interna, pelo menos para você poder começar a ter essas opções. E isso também não é algo para, acho que vale a pena a gente ressaltar, não é algo para milhões de dólares. Você consegue começar a investir no exterior ou a olhar para oportunidades de captação com muito menos investimento do que pareceria natural. Então, eu diria que com talvez $100 mil você já consegue acessar uma plataforma dessas com um custo muito baixo para começar a internalizar isso dentro da organização. E o grande ponto que eu acho que conecta as duas coisas que a gente está discutindo aqui é que você começando a olhar para o mercado americano, principalmente que a gente está usando como exemplo, como investidor, também é uma estratégia para atrair oportunidades de captação, porque muitas dessas casas também vão ter uma mesa de DCM focada para ativos latino-americanos. Então, é uma maneira também de você começar a pensar numa estrutura de captação. Com certeza, né? Não vinculada, mas de começar a aparecer para esse mercado antes inexplorado. É o famoso relacionamento bancário, né? Exato. Ele também existe. Que também existe aí em qualquer parte do mundo. Então, acho que começar a operar, você também começa a gerar um histórico creditício, a pontuar em score, a ter esse relacionamento, a ter esse histórico para acessar outras oportunidades. Então, essa eu acho que até uma dica muito boa, né? Porque, quer dizer, se você está pensando em futuramente começar a operar para captar lá fora, talvez um bom caminho no curto prazo é fazer algumas aplicações para já ter esse histórico para a hora que você bater na porta não ser um completo desconhecido. Exatamente. Então, acho que é uma estratégia interessante para quem quer começar a explorar
esse mercado e se preparar para essas mudanças no ambiente regulatório que certamente virão. Acho que a gente não tem como fazer um exercício de futurologia aqui, mas todas elas estão na mesa e se não todas, uma grande parte delas efetivamente vai acabar sendo implementada daqui para frente. Legal. E aí, pegando essas duas pontas de captação e de investimento, não dá para falar hoje em dia de mercado financeiro em produtos de captação e investimento sem entrar no aspecto ESG, né, o Environmental, Social and Governance, o ambiental, o social e a governança. Né? Então, hoje, se eu vou captar recurso mesmo aqui no Brasil, né, você tem aí os Green Bonds lá, os debêntures verdes, as debêntures ESG, e lá fora, mesma coisa. E se eu vou investir, também tem esse aspecto de se observar o ESG também. E aí o Brasil sai numa vantagem na frente, né? O Brasil tem um apelo ambiental, né? Então, a hora que eu venho para setores como o agronegócio, por mais que a gente não tenha ainda um modelo perfeito, o nosso agronegócio tem muita sustentabilidade, isso é fato, a gente tem que reconhecer isso, e isso em níveis mundiais a gente é pioneiro, tecnologia de ponta, mas também em outros setores mais básicos, além das oportunidades que o Brasil tem de atrelar os seus produtos de captação e aplicação, né, principalmente de captação, porque eu coloco metas minhas, né, nessa pegada ESG. Como que você tem visto isso? Até que ponto? Porque eu queria ouvir um pouco a tua opinião, porque eu também tenho alguma opinião a respeito de como que isso está na tesouraria, e eu acho que tem muita oportunidade que a tesouraria ainda não está explorando isso. Eu vejo o ESG é uma agenda sem volta. Então, a gente vai evoluir cada vez mais nesse caminho. Isso não quer dizer que... Não vai ser diferencial, vai ser requisito. Vai ser requisito. Isso não quer dizer que indústrias com diferentes níveis de comprometimento socioambiental vão deixar de existir. Acho que eu vi um artigo da Bloomberg esses dias muito interessante que trazia até talvez uma informação que não seja o nosso primeiro pensamento, mas que apresentava os níveis de investimento, por exemplo, na indústria de combustível fóssil contra energia limpa. E mostrando que, olha, em alguns momentos eu tenho uma migração de capital da energia limpa para o combustível fóssil. Mas isso, na verdade, é só mais um sinônimo, um sintoma de como eu estou tendo uma alocação muito grande de recursos ESG. Porque a partir do momento que uma empresa nesse setor fala, não, eu vou me comprometer com uma agenda ESG muito mais rígida, ela vai atrair mais capital de investidores que são mais sensibilizados a esse tema. Mas eu também vou ter um volume de investidores que vai migrar para a indústria mais antiga, porque vai ver ali também uma oportunidade. Mas é como você falou, isso vai ser requisito e não mais diferencial. E nesse ponto, o Brasil tem muitas oportunidades, seja porque a gente tem indústrias que são especialmente favorecidas por uma agenda, podem ser especialmente favorecidas por uma agenda ESG, acho que o agronegócio é um deles, a energia renovável é outro com certeza, e também porque a gente tem avanços aqui da perspectiva regulatória, inclusive no panorama contábil. Se eu não estou enganado, a gente foi, acho que você deve saber essa informação até melhor do que eu, mas a gente foi o primeiro regulador a estabelecer um relatório de sustentabilidade no padrão do IFRS. Isso, o Brasil, a CVM e o Conselho Federal de Contabilidade adotam para 2027 os IFRS S1 e S2 de sustentabilidade de maneira obrigatória, antecipado aí do resto do mundo, né? Na verdade, 2026 já começa a valer aqui no Brasil. Então, a gente acaba tendo aí se colocando numa posição de querer ser destaque nesse aspecto ambiental para começar a obrigatoriamente reportar, né, nas demonstrações financeiras, em conjunto com as demonstrações financeiras, essa parte ESG, não é só
o ambiental, apesar do S1 e S2 focarem no ambiental, depois vão entrar outros aspectos sociais também. E eu acho que é um pouco do que você falou, né? Isso é um ponto complementar a ser observado. É lógico que não tenho e já desenvolvi algumas pesquisas que mostram isso, a gente não tem a falsa impressão de assim, a empresa adota uma agenda ESG, ela passa a ser uma empresa melhor, mais lucrativa. Isso não é garantia, né? Na verdade, o que a gente costuma observar é que as empresas que têm melhor desempenho vão ter uma agenda mais forte. Então, é um resultado, né? Eu estou melhor, eu tenho recurso, eu estou crescendo, então espero que eu também eleve os meus padrões éticos e morais em termos de sustentabilidade. Mas com certeza o Brasil em nível mundial um player de muita importância que quando se fala em questões ambientais, sejam elas positivas, sejam elas problemáticas, todo mundo pensa no Brasil ali, se não for o primeiro, está ali entre os primeiros na memória, né? Então, eu acho que também é uma oportunidade muito grande de pensar em captações que estejam atreladas a isso, até aproveitando, já que eu vou ter que divulgar, já que eu vou ter que fazer toda essa questão, por que não já colocar no meu radar para que os próximos debêntures que eu emita ou captações, e isso tanto nacionais quanto internacionais, eu não aproveite, já que eu vou ter que fazer todo esse controle ambiental, melhorar esse aspecto para ter um apelo maior. Eu vi um estudo interessante sobre isso esses dias que falava justamente do efeito taxa. Ou seja, fazer emissões com parâmetros verdes melhora a minha taxa. Acho que a nossa expectativa geral é que no mercado organizado, emissões com viés ESG tenham uma taxa um pouco menor para a companhia. Hoje isso não é uma realidade absoluta, mas a gente já tem indícios muito interessantes e muito fortes de que a gente está caminhando para esse sentido. Ou seja, que do ponto de vista do emissor da dívida também há um prêmio por seguir os parâmetros ESG que o mercado reconhece. Um pouco naquela ideia da figura do consumidor consciente. Eu estou disposto a pagar um pouco mais por um produto que tem uma origem ética que vai ao encontro, que não contraria os meus princípios. Esses dias, eu não sei se foi a BBC, mas uma dessas grandes redes divulgou uma entrevista bem interessante com um dos gestores de um endowment de Harvard. E ele falava um pouco isso, sobre como, olha, não dá para a gente simplesmente virar a chavinha e falar, a partir de agora eu vou pegar todas as dezenas de bilhões que eu tenho que investir e aplicar só numa agenda ESG. Mas é óbvio que a gente tem um viés de investimento consciente e está disposto a sacrificar um pouco de rentabilidade no curto prazo para fazer investimentos mais éticos. Acho que esse é um pouco do comportamento esperado que a gente pode ver daqui para frente. Eu acho assim, eu vejo dois grandes movimentos que têm muito a ver com o que você falou. O primeiro é um pouco disso, né? A hora que eu pego as políticas de investimento dos grandes fundos mundiais, todas elas estão trazendo pelo menos uma parcela para foco em ESG. Então, eu acho que isso canaliza recursos, porque é muito esperado que o Brasil tenha uma posição de destaque, de pioneirismo nisso. O segundo, eu tenho uma visão um pouco invertida, né? Quando eu falo também que deixa de ser diferencial para ser requisito, eu também entendo que isso também vai virar uma prática na taxa. Então, não é que eu vou ter uma taxa menor por ser ESG. É que se eu não for, eu vou ter uma taxa maior. E aí você passa a ter esses ESG bonds, aí, esses títulos. Tem empresa brasileira que se comprometeu, não atendeu a meta e já vai ter que pagar o diferencial de taxa adicional porque não atendeu as covenants, as cláusulas que ela própria se comprometeu. Então, eu acho que isso é importante. Vai existir uma demanda cada vez maior.
o fato de se haver o disclosure e a divulgação desses relatórios de uma maneira mais organizada, porque hoje acaba virando muito um gerenciamento de impressão, né? Eu divulgo para o mercado aquilo que eu fiz bonito, que a foto tá bonita, tá cheia de filtro ali, é quase que uma rede social para postar sua foto bonita, né? E passo a ter alguns padrões, inclusive com asseguração, com auditoria em cima, eu vou ter que ter um certo nível a ser estabelecido. Bom, então eu vou poder começar a comparar. E aí, a partir do momento que eu começo a comparar, eu vou começar a exigir que se atenda a alguns requisitos. E quem não atender vai ter que pagar um adicional por isso. Hoje, isso ainda está muito voluntário. Eu emito o título ESG quando eu quero, eu coloco ali covenants, né, cláusulas vinculada aí a metas que eu defini. Se eu não atender, eu vou ter que pagar um adicional. E a gente já viu que isso mal começou e já tem gente pagando pedágio. Então, não é assim, tô fazendo simplesmente para ficar bonito. Eu preciso ficar atento a esses pontos. Sim, e eu acho que esse modelo ele é especialmente interessante, porque você transfere para o próprio emissor essa responsabilidade de monitoramento. Afinal de contas, é ele que acaba penalizado na taxa. Com isso, eu não estou dizendo que o credor ou o regulador não vai monitorar, mas é aquela velha máxima de pesa no bolso, entendeu? Então, se você se comprometeu a reduzir níveis de emissão, a adotar determinadas políticas, se você não fizer isso, tem um custo financeiro efetivo, além do custo moral. Numa perspectiva de moral hazard mesmo, dele estar indo e se expondo perante o mercado de dizer, olha, eu não consegui cumprir com os covenants contratuais dessa minha emissão verde, por exemplo. Obviamente, isso vai ter um reflexo imediato hoje, ele vai pagar um diferencial de taxa e vai ter um reflexo imediato em captações futuras que ele vai fazer, porque o histórico já não é mais tão perfeito quanto era antes. Então, é um modelo que particularmente eu gosto bastante, porque eu vejo um pouco dessa transferência de responsabilidades ali, para não ficar só a cargo do credor ou do regulador a função de monitorar o cumprimento desses covenants contratuais, até porque isso também é um custo transacional. Bacana. Bom, Felipe, eu vou encerrando por aqui. O papo tá bom, acho que tem muito tempo, mas também a gente precisa encerrar. Não sei se tem algum ponto final que você gostaria de colocar. Acho que assim, você vê que o ambiente internacional ele tem muitas oportunidades, muitas nuances também. Eu acho que estar preparado para isso é fundamental. A tesouraria hoje não pode deixar fora do radar esses aspectos que a gente comentou, mas ficar atento aí, porque vem muita oportunidade aí, tem muita coisa boa a ser feita. Não, exato. Acho que a gente está vivendo um período de muitas mudanças no ambiente regulatório brasileiro, sejam mudanças no âmbito do mercado de capitais organizado, como a gente estava falando, sejam a reforma tributária que já veio e a que ainda vai vir, e tudo isso, no fim do dia, vai impactar no caixa das organizações. E aí, o papel do tesoureiro vai ser ainda mais essencial para navegar esses novos mares que vão vir pela frente. Acho que a gente teve a oportunidade aqui de falar apenas de algumas dessas oportunidades que ainda vão surgir, mas obviamente que as empresas vão despertar para essa questão que a gente começou falando do investimento no exterior, a mudança no ambiente regulatório vai favorecer. Acho que os grandes players no mercado financeiro também em algum momento vão entrar mais fortemente nesse jogo, assim como entraram no jogo para a pessoa física. A gente fala de multiplataformas, mas olha quem está por trás do funding, do investimento nessas multiplataformas. A gente está falando ali de grandes players, de grandes bancos brasileiros que viram uma oportunidade e que não vão deixar de ver muito em breve também esse produto para a pessoa jurídica no middle market, que eu acho que é bastante ainda inexplorado. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal, pela audiência. Esse é mais um Fundace-cast. Acompanhe a gente nas redes sociais, Fundace, FEARP, USP. Lembrando que se você gosta desse assunto, atua na tesouraria, na parte financeira das empresas,
conheça o nosso MBA em Gestão Estratégica de Tesouraria Corporativa. A gente está com inscrições abertas. A quarta turma começa agora no segundo semestre de 2024. Com certeza, esse é um dos assuntos que a gente vai tocar ao longo do curso. Vários outros, né? Essa parte de tesouraria tem crescido muito, não só no Brasil, no mundo todo, e é uma área que cada vez mais precisa estar estruturada para dar o suporte financeiro. Afinal, cash skin, né? O dinheiro é rei, o caixa é rei, e a gente precisa desses recursos aí, é o fluxo principal das organizações. Ok, pessoal? Grande prazer aí, até a próxima.